Que a paz esteja sobre cada um de nós essa noite. Amém? Que a presença do Senhor seja impactante, como já está sendo. Eu digo que já está sendo, porque antes de começar o culto, eu estava ouvindo aqui atrás uma oração tão linda, amados. Oh, queridos, que oração linda. Sabe o que é a oração linda? É porque às vezes a gente diz, eu não sei orar, não sei orar. Nem me bote. Oração linda, queridos, é aquilo que vem da alma. É aquilo que vem de sinceridade para o nosso Deus, para o nosso Papai do céu. E aqui, antes de começar o culto, sempre a gente se reúne aqui, e nessa vez eu não estava, mas eu observei e ouvi, e parei e fiz, Senhor, que oração pura. O que é orar pelos outros, não esquecer de ninguém, que às vezes a gente falha no esquecimento. Mas eu digo que Mônica, ela é um crânio, sabe? Mônica, ela tem uma sabedoria de calmaria. É uma calmaria. E essa calmaria, queridos, faz com que a gente não esqueça das coisas, sabia? Faz com que a gente não esqueça. E ela fez uma oração tão linda com os irmãos, orou por todos. E eu estou sentindo uma paz pairar nesse lugar tão grande, e que continuem assim, amados, nessa igreja. Comece orando, intercedendo, esteja sempre em oração. É muito bom louvar, é a coisa mais linda do mundo é o louvor, é lindo demais, eu amo. Mas a oração é algo impactante. Amém? Nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus 14, amém? Prometo que não vou cansar os irmãos, mas que o Espírito Santo, nesta noite, visite você através da sua palavra, através da sua paz, acalmando toda a turbulência do teu coração, toda a turbulência que agita a tua alma, porque a palavra do Senhor, ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Amém? Mateus capítulo 14, se caso você perceber em mim, eita, Luana errou aí, tá errado aí. É porque eu troco as coisas, tá, queridos? Às vezes eu troco. Eu acho que a última pregação minha, eu troquei tanto. Aí depois matei, mãe, a senhora pregou tão lindo, mãe. Mas a senhora trocou o verso do capítulo. Aí eu disse, meu filho, eu sei disso. Mas é porque eu troco mesmo as coisas. E não é porque eu não sei. É porque a gente troca, às vezes. Então, não se preocupe se eu trocar alguma coisa. Amém? Ou se não você é de Luana, né? Aí não, é aqui. Não tem problema também. Eu nem ligo, eu digo muito obrigada, irmãos. Amém? Vamos ler? Essa passagem fala sobre Jesus anda sobre as águas. Amém? Vamos ler com calma, tranquilidade. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. A terra fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a encontro por sobre as águas.
Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém, queridos? Esteja intercedendo por mim, amém? Amados, coloquei um tema muito importante nessa passagem, que é muito conhecida. É uma passagem que é tão conhecida que eu digo que até os jovens conhecem, porque vê como a conexão é importante com a igreja. Eu estava lá atrás, tentando me conectar e orar um pouco, e Clarinha chegou, abriu a porta, fez: Tia, a senhora quer que louvor para o final da mensagem? Eu, minha filha, eu nem pensei no louvor. Mas eu vou pregar naquela passagem, Clara. Tu sabe daquela passagem que Jesus andou sobre o mar? Ela: a de Pedro? Aí eu disse: sim. Ah, tia, eu já sei qual é o louvor. Então, você já vai ficar curioso com o louvor que Clarinha escolheu. E você vai entender. Poxa, ela está conectada com a palavra também. Percebe que até os levitas precisam estar conectados? Amém? Então eu coloquei um tema: Jesus vai te socorrer. Amém? Jesus vai te socorrer. O que você entende de socorrer? Aleluia. Ajudar alguém, né? O que se entende de socorrer? É no momento difícil, quando alguém está doente, né? Quando alguém está ferido. Socorro, socorro, só pede quem precisa realmente estar muito precisado. Porque às vezes, querido, estamos realmente precisando, mas não tanto de pedir socorro, porque ali a gente aguenta. Mas chega um momento da nossa vida que a gente precisa pedir socorro. Eu não vou conseguir sozinha, eu preciso de ajuda. Amados, isso é um motivo de urgência. Isso é uma assistência. Socorro é uma assistência de urgência. Em Salmo 46, o verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero explicar para você, amados, o que é um mar revolto. Nessa passagem lemos sobre o mar revolto. Pedro, amados, Jesus, vamos falar primeiro de Jesus. Tenha calma, porque o meu raciocínio é lento. Jesus, antes de chegar nessa passagem, ele estava multiplicando o peixe para a multidão. Então, ele já estava fazendo milagres naquele lugar que era no Mar da Galileia. Ele estava fazendo já milagres junto com os discípulos. Ele fez um milagre. E ele deu uma ordem, como aqui no primeiro verso do capítulo 14, diz que o Senhor deu a ordem aos seus discípulos: vão para o outro lado. Ele deu uma ordem. Disse aos discípulos: entrasse no barco diante dele para o outro lado. Ele deu uma ordem aos discípulos: ele vá para o outro lado. Já fizemos um milagre aqui, então eu preciso despedir a multidão. Então me obedeçam, meus discípulos. Vão para o outro lado? E os discípulos obedeceram e foram para o outro lado. Amém, queridos? E através disso, Jesus se retira, despediu a multidão e se retira para orar. Mas pela madrugada, o mar se levanta revolto, enquanto os discípulos estavam do outro lado, muito distante de Jesus. E o mar começa a se levantar
e um mar revolto começa a se levantar. E o que eu quero dizer, o que é mar revolto? Na nossa vida, queridos. Muitas vezes o mar bravio, no capítulo 24, vai dizer: mas o barco já estava considerável distante da terra, futigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra ele. E eu digo, queridos, um mar revolto na nossa vida é muito difícil. Muitas vezes é na família, muitas vezes é na nossa vida financeira, muitas vezes é na saúde e muitas vezes é no trabalho. A família precisa estar bem, precisa estar com o mar tranquilo, porque se a tua família não estiver bem, queridos, até o financeiro vai por algo abaixo. Por quê? Porque você não vai ter conectividade na conversa, sabe, até no financeiro. Você não vai conseguir conversar sobre a finança da tua casa. Aí aquilo vai para a água abaixo, porque não está havendo uma ligação dentro de casa. Por quê? Porque o mar está revolto. Aí vem, através disso, doenças. A nossa saúde não vai ficar bem, tanto psicológica, porque se a nossa mente não está bem, o que acontece? O nosso corpo, ele vai enfraquecer, ele vai ficar fraco. Então, isso é um mar revolto na nossa casa, na nossa vida, porque a nossa saúde não vai ficar bem. Porque quando a família não está bem, aí se desaba tudo, financeiro, saúde. No teu trabalho, você não vai conseguir dar conta, ainda que você tente. Mas ali vai ficar pensando em quê? Poxa, minha casa não está bem, o mar está tão revolto, o mar está tão bravio. Não está bem, não estou conseguindo, porque o mar está revolto. Isso é na nossa vida espiritual, tá, queridos? Na nossa vida espiritual se chama mar revolto, tá certo? Ficamos com medo dos problemas, ficamos com medo, né, das dificuldades. E isso atinge a nossa casa, atinge a nossa vida emocional, a nossa vida financeira. Ainda assim, se você tiver muito dinheiro, ainda vai atingir. Sabe por quê? Porque o mar revolto está atingindo a tua família. Porque você pode estar com muito dinheiro, mas o dinheiro não vai trazer a paz e a felicidade que você tanto precisa. Então, o mar precisa se acalmar para que isso se estabilize. Amém? No verso 28 fala, vamos ler o 28? 28. 27 diz, mas Jesus imediatamente lhe disse, não, vamos lá. Mas pela madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Aleluia. Quando o viram andando, Jesus ele deu uma ordem a Pedro, né? O que isso significa? Deixa eu explicar aqui, me raciocinar. Jesus deu a ordem aos discípulos que fosse para o outro lado. Se levantou uma grande multidão de quê? De água e ventos. E Jesus orando, acredito eu, percebeu o mar revolto e percebeu que os discípulos estavam em perigo. Então o que ele fez? Vou socorrer os meus discípulos. E Jesus, com o seu poder, andou sobre as águas e os discípulos, assustados, olharam e viram. É um fantasma. O que é isso? Um mar revolto desse jeito. O que é que a gente pensa? Fica logo com medo. É assim quando o mar revolto se levanta na nossa vida, quando está difícil a nossa luta na nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa saúde, a gente fica com medo. Assim era na vida dos discípulos. Quando viram
aquele homem poderoso vindo andando sobre o mar, sentiu medo. Mas, como Pedro, que era muito corajoso. Quem era Pedro, Luana? Pedro era imperfeito, queridos, como eu e você. Errava também. Era impulsivo, tinha medo, mas era corajoso. Corajoso. Foi transformado por Deus através do aperto, através do jeito dele marcante. Pedro tinha um jeito marcante, queridos. Marcante. Então ele disse, não foi os outros discípulos, não, ele disse, será que é Jesus? Aleluia. E Jesus disse, vem ter comigo. E Pedro, corajoso, vamos ler? Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados, disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo, aleluia, Senhor. Aí Pedro fala, Senhor, disse Pedro, se é tu, faz-me ter contigo. Aleluia. Anda-me ao encontro por cima das águas. Aí o Senhor responde, vem. Aí Pedro, corajoso. Por que, queridos? Pedro era corajoso e muitas vezes nós não somos. Porque não confiamos que o Senhor Jesus Cristo está nessa tempestade. Queridos, é muito forte essa palavra quando ela chega aos nossos corações. Queridos, quando olhamos para Jesus, conseguimos ver as dificuldades. Pedro foi, com medo, mas ele foi. Mas quando chegou no meio do mar, o que Pedro fez? Começou a olhar a tempestade e o vento. Ele parou no meio da tempestade e começou a olhar para o vento. E não é assim na vida da gente? A gente para, mesmo sendo crente, mesmo confiando. Quando vimos a luta, a gente diz, eu vou até o fim. Mas quando chega o aperto mesmo, a gente faz. Eu estou com medo. Olha o vento. Meu Deus, que medo, Jesus. Aí o que é que acontece? Começamos a submergir, a enfraquecer, ficar fraco na fé, não acreditar nas promessas do Senhor, olhar para a dificuldade, olhar para o problema, aleluia! Aí começamos a afundar. Aí o que é que acontece? Deixamos de vir para a igreja, ficamos em casa. O que é que acontece? Paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, paramos de louvar. Aí o que é que acontece? Vem ansiedade e vem depressão. Por quê? Porque você paralisou para olhar o vento revolto. Porque você paralisou para olhar a tempestade que estava chegando. Você não parou para ouvir quando Deus disse, venha, venha, continue, continue. Você paralisou. Mas o que Pedro fez? Aleluia. Fez prova de Deus. Ele disse, se for mesmo o Senhor, me faz ter contigo. Ele não fez que nem os outros discípulos, queridos. Ficaram com medo. Pedro era muito corajoso. Pedro era corajoso. E hoje o Senhor te chama para ser corajoso também. Hoje o Senhor te chama para dizer assim, Senhor, é o Senhor mesmo nessa tempestade? Senhor, é o Senhor mesmo nessa luta? Senhor, queridos, a gente reclama demais. A gente reclama, eu digo porque eu reclamava e ainda reclamo, viu? Mas o Senhor tem moldado a minha vida e quer moldar a vida da igreja. O Senhor quer moldar a vida da igreja para que nós sejamos corajosos, que nem Pedro, para seguir no meio da tempestade. E quando
estiver submergindo, fazer prova do Senhor. Faça prova de Deus. Senhor, o Senhor está no meio disso mesmo? Me faz ter contigo, Jesus. Aleluia. Quando focamos no medo, começamos a afundar. Aí quando a gente afunda, a gente entra em quê? Depressão e ansiedade, que é o mal do século. A ansiedade e o medo, devido às lutas da vida, às tempestades, faz com que muita gente esteja com ansiedade e com depressão, porque não paramos para ouvir o Senhor Jesus Cristo e sabendo que o Senhor está o tempo todo nessa tempestade. Mas mesmo quando falhamos, Jesus nos socorre. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Amém, queridos? Queridos, o que é que essa mensagem hoje traz para nós? Jesus está chegando. O cenário pode estar muito difícil, mas Jesus está chegando. Aleluia. Pedro gritou antes de afundar. Pedro, ele gritou antes de afundar. E o Senhor fez o quê? Colocou suas mãos e ele parou e não olhou mais para o vento. Foi quando ele parou de se afogar e de submergir. Porque se ele não tivesse parado para olhar e para pedir ajuda, ele tinha se afogado. E olha que Pedro era pescador. E você sabe, se for pescador, sabe nadar. Eu não acredito, queridos. Quem é pescador não saiba nadar. Pescador conhece o mar. Pescador conhece o mar quando está revolto. Você é crente, você conhece quando o mar está revolto? Você foi salvo, você conhece quando o mar está revolto? Pedro era pescador. O que você é? Ele conhecia o mar. Nós somos muitas vezes que nem Pedro, queridos. Paramos, olhamos para o vento, mesmo sabendo que temos um Deus grande que não deixa faltar. Não nos deixa submergir. Mesmo sabendo que Deus está do nosso lado, queridos, mas nós, como crente, tentamos nos afogar e não pedimos ajuda. Pedro pediu ajuda. Tem muita gente que está morrendo, está submergindo, e o Senhor dando a mão, e ele está morrendo sem pedir ajuda. Mas hoje o Senhor Jesus te ensina e te diz nesta noite: peça ajuda. Quem é você? Você é filho de Deus. Quem é você? Pedro era pescador, ele conhecia o mar. Quem é você diante da tempestade? Quem é você diante de uma luta? Quem é você diante de uma tempestade, de um mar revolto? Quem é você? Você olha para o vento que está levantado lá, revolto? Ou você está olhando quem está na tua frente? Quem está na tua frente é o general de guerra. Jesus, o dono, aquele que disse que vai te socorrer. Aleluia! Jesus está dizendo nesta noite que ele vai te socorrer. Mas para isso você precisa pedir ajuda. E ser corajoso que nem Pedro. Aleluia! Não desista, querido, no meio do caminho. Eu fico olhando para o Alisson. Eu olho para esse menino, queridos.
E olha e fica assim pensando: Senhor, como o inimigo tenta na vida dele, quanto mais revolto se levanta na vida desse menino. Mas eu paro e olho, queridos, ele pede ajuda. E olha que ele nem crente é. E muito crente está rebelde do Senhor. Muito crente está vendo o mar se levantar e está furioso. E o Senhor aqui como general de guerra no altar, dando a mão e dizendo: vem, meu filho. E você aí afundando, porque é rebelde, porque não confia, porque não ouviu o que o Senhor está dizendo. Se o Senhor está dizendo: venha, venha, você precisa confiar, porque o teu socorro está no Senhor Jesus. Quando o Senhor diz venha, Ele não está dizendo para você que não vai ter tempestade. Ele não está dizendo para você que o mar vai ficar bem calminho, que o mar não vai ter dificuldade, minha filha. O Senhor não disse isso. Ele só está dizendo venha. Porque quando no meio do caminho a tempestade vier, o mar revolto se levantar, o vento tentar te parar, porque o vento às vezes balança de um lado para o outro e pensa que a gente vai derrubar. A gente pensa o quê? Vai me derrubar, vai me derrubar. Vento para um lado, vento para o outro, dívida para um lado, dívida para o outro, saúde, só Jesus na causa. E a gente pensa, a gente para e pensa o quê? Mas o Senhor está dizendo: venha. Não é ausência de dificuldades, mas o Senhor está te dizendo nesta noite: tem socorro para você. Vai ter socorro para você. Vai ter socorro para você. Tem gente desistindo antes de pedir ajuda. Tem gente que está desistindo antes de pedir ajuda. Muita gente está com fome, mas tem vergonha de dizer: eu estou passando por isso. Eu preciso de ajuda, estou com fome. Mas morre de fome, mas não pede. Tem muita gente, queridos, morrendo espiritualmente, sem força. Sem força. Mas não pede ajuda, não pede conselho. E muitas vezes tem uns pastores, isso é uma palavra, querido, que eu quero que você saia desta noite daqui entendendo que tem muitos pastores que estão aqui na terra para te ajudar. Jesus, Ele foi para o céu, Ele disse: eu vou deixar pessoas aqui para nos ajudar, queridos. Ele está aqui como Espírito Santo dEle, enviando pessoas para nos ajudar. E muitas vezes você está afundando. E o Senhor deixou pastores, e os pastores estão dizendo assim para você: venha, meu filho. Venha para a presença. Venha, meu filho. E você não quer vir. Mas você hoje é um Pedro. Corajoso. Rebelde. Porque Pedro era teimoso. Pedro negou Jesus, mas o Senhor Jesus não rejeitou Pedro. Quem sabe você já negou Jesus mais de 3 vezes. Muito mais. Mas o Senhor não te rejeitou. Mas sabe por que o Senhor não te rejeitou? Porque você pediu ajuda. Quando o Senhor disse assim: venha, Ele estendeu a mão. O Senhor, quando você disse assim para Jesus: Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu vou afundar. Eu sou chorona na igreja. Mas esse choro é de presença de Deus. Esse choro é de presença de Deus. E que a presença de Deus, ela impacte você nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia.
Vamos ler o último versículo. O verso 31, amém? Não, vamos ler o 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou. Aleluia! Senhor, salva-me. Salva-me. Aleluia. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Ah, Jesus, eu não quero ouvir isso de ti, Deus. Homem de pequena fé, por que tu duvidou? Você imagina o Senhor estar hoje aqui diante de você e disse: homem de pequena fé. E olha que Deus, Ele não fala com raiva. O nosso Deus, Ele não fala com raiva de ninguém. Até para exortar, Ele te ajuda. E o que Ele fez? O que Ele fez? Estendeu a mão. Imediatamente. Vem, filho. Ele não deixou Pedro se afogar. Ele não deixou Pedro se afogar. Porque Pedro pediu ajuda. Mas ele também soube exortar. Ele disse: homem de pequena fé, por que tu duvidas? Nesta noite você está duvidando? Você está duvidando? Você ainda está com medo desse mar revolto? Fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E fala com o Senhor nesta noite. E diz assim: Senhor, sabe qual é o meu mar revolto? É esse aqui. Fala com o papai.